Que tempo bom. Um momento na presença vale mais do que 1000 dias, né? Um dia na presença vale muito mais. Meu Deus, que poderoso. Você é grato por ter essa oportunidade de estar unidos em fé, em oração, em concordância. Há um poder na unidade. Sabe, a gente costuma dizer, quando está reunido, fala que a gente é que nem ovo frito. Mexeu com um, mexeu com todos, né? Virou mexido. Então, eu acredito que quando a gente está nessa unidade, o Espírito vai trabalhando e vai trazendo coisas ao nosso coração. E a gente começa a interceder um pelos outros, vai olhando o rostinho e a gente vai guardando. Literalmente blindando mesmo, cercando. Porque eu creio que, assim como na igreja de Atos, ninguém tinha falta de nada. E quando a palavra diz, eles não tinham falta de nada, eu acredito que não era só de alimento, não era só dinheiro, não era só coisas naturais, mas eu acredito que era um suporte. Eram os irmãos uns suportando os outros. Porque naquela época já tinha uma perseguição, a igreja estava crescendo, era uma contradição, havia prisão, mas eles estavam suportando uns aos outros. E não é diferente conosco. Amém? Porque somos um. E hoje eu quero compartilhar uma passagem com vocês, Atos capítulo 6. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Atos 6. Nesse capítulo, ele começa a tratar... Quantas G coloca aí? Pode deixar, não, a gente não vai ler tudo não, mas só para a gente entender aqui. Atos capítulo 6, ele vai começar a falar sobre o crescimento da igreja, né? Naqueles dias, multiplicando-se, eu estou na área. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vamos só resumir aqui. A igreja estava bombando, os discípulos estavam crescendo e havia um trabalho de suporte natural. As viúvas eram assistidas, havia um trabalho, né? As pessoas eram assistenciadas. E o pessoal começou a reclamar. Olha, o trabalho não está sendo bem feito. Tem gente que está deixando a desejar, o negócio não está legal. E aí, os 12 apóstolos, né, eles se reuniram. Vamos lá para o 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, ele está falando do quê? Dos 12, que eram aqueles que tinham um conhecimento, alguns, eles, 11, né? Conviveram com Jesus, testemunharam muitas coisas, eles tinham um tempo de dedicação maior, de estudo, de oração. E o que estava acontecendo? Por que estava deixando a desejar? Porque eles estavam se dividindo com o trabalho de servir. E aí o povo começou a reclamar. Então ele falou: vamos colocar umas pessoas para poder fazer isso. O que eu quero dizer com tudo isso? E no 4 ele falou assim: e quanto a nós, nos consagraremos ao quê? A oração e ao ministério da palavra. A oração e ao ministério da palavra. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Por que eles estavam divididos? Por que começou a negligenciar o trabalho? Dentro da igreja. Porque tinha muito trabalho e eles estavam negociando o tempo de oração. E aí, para não negociar o tempo de oração, as viúvas estavam em déficit. E se fosse assistir as viúvas, o tempo de oração ia ter que ser negociado. O que eu quero dizer isso com vocês? Sabe, queridos, muitas vezes
a gente pode estar muito envolvido no trabalho do Senhor e tá tudo certo. Porque nós nascemos para isso mesmo, para poder propagar, para poder servir, para poder edificar e dar assistência um para os outros. Mas isso jamais, diga jamais, pode ocupar o nosso tempo de consagração, de oração e de tempo com a palavra. Isso não pode ser negociado. Sabe, a igreja crescia e se multiplicava porque tinham 12 que estavam se consagrando em oração e ao ministério da palavra. Porque eles estavam ensinando, eles estavam pregando, estavam curando. Mas diante de tudo isso, tinha uma vida antes de quê? De oração. E quem também era assim? Eles estavam seguindo muito bem um exemplo de Jesus. Jesus, ele tirava o seu tempo de oração, ele tirava o seu tempo de quietude, de ficar um gabinete só ele com o papai. E depois ele iria pregar, curar, libertar, estar em comunhão, tinha o tempo de almoçar na casa de um, jantar na casa de outro, de passear pela cidade e ressuscitar um menino, porque estava morto, estava no caminho de um velório. Ele não negligenciou o seu ministério, mas também ele não negociou o seu tempo de oração com o Pai. E assim aqui os discípulos, eles também nos ensinam, que por mais que estivesse crescendo, que por mais que eles estivessem servindo, eles precisariam de alguém para dar um suporte. Para quê? Para que o tempo deles de consagração, de oração e de estudo da palavra não fosse danificado, não fosse prejudicado. Sabe, a gente sabe que a gente está num processo de crescimento. E hoje à tarde eu estava até conversando um pouquinho com a Eva. Quantos de nós servimos em vários departamentos? Acho que muitos, né? Grande parte. E a gente se conhece, mas sabe que nem isso pode ocupar o seu tempo de comunhão e de consagração à oração. Sabe, não é porque eu sirvo em 2, 3, 4 departamentos, que eu estou envolvida em muitas coisas, que isso pode falar, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ouvir o que Deus tem para me falar. E sabe que muitas vezes a gente negligencia isso, até porque é lícito. E geralmente vão ser com coisas lícitas. Por quê? Porque a gente não vai deixar que o pecado atrapalhe a nossa oração. Diga, eu já passei dessa fase. Glória a Deus que nós já passamos dessa fase. Porque os ímpios, eles não podem ir a um culto, a uma missa, não podem orar, rezar, enfim, o que eles entenderem como um momento com Deus. Porque eles têm uma vida mundana. Mas diga, eu não. Isso não pode ser negociado. Isso não pode ser algo que você fala assim, é quando der. E se der. Ah, hoje eu esqueci. Não, a nossa prioridade é com Ele. Assim como Ele entregou um filho, enviou Jesus como prioridade para resgatar uma comunhão comigo e com você, não pode ser diferente. Amém? E isso nos leva a pensar que não é coisas assim que a gente deve questionar, como eu disse, pecado para que a gente negocia. Não, são as coisas lícitas. De repente, trabalhar demais. De repente, um tempo a mais, né, em TV, celular. E a gente vê que isso vai infiltrando na nossa rotina de uma maneira tão sutil, né, que às vezes a gente se distrai e não percebe. E termina o dia e fala, meu Deus, hoje eu nem orei, nem tirei um tempo com Deus. Já aconteceu comigo, gente. E se não estiver atenta e vigilante, acontece diariamente. Porque a gente já acorda no automático. Você já bota o celular para despertar na hora que você tem 30, 15, 20 minutos talvez para se arrumar, para poder sair para o trabalho. E esquece de levantar talvez antes para ter esse momento. De até perguntar mesmo como vai ser o dia. Perguntar para o Espírito Santo o que nós vamos fazer hoje. O que você tem para mim hoje? Como que eu posso te agradar hoje?
E às vezes a gente fica nesse automático. Mas diga, isso já passou. Amém, 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 amém. E sabe que quando isso acontece, não é uma invasão, diga, é quando eu permito. Só eu e você temos o domínio disso. As coisas, as sugestões, elas vão tentar chegar para nos sufocar. E é preciso a gente aprender a dizer não. O nosso não hoje não é estar ligado e totalmente focado só às coisas do mundo, só ao sistema do mundo. Muitas vezes a gente tem que dizer não a coisas lícitas. Falou, opa, hoje não, eu preciso ter um tempo. Hoje não, eu tenho um compromisso na terça. Isso não, por quê? Porque é uma prioridade. E quem determina isso? Diga, eu. Somos nós. A nossa carne vai gritar por um cansaço, né? O nosso dia a dia vai gritar por outras coisas, por não precisa, fulano já está, falando, eu já fui semana, mas a gente tem que, sabe, trazer cativo a nossa alma para isso. E sujeitar o nosso corpo a obedecer aquilo. E eu vejo na Bíblia que grandes coisas aconteceram através de um clamor, de uma oração. Samuel, um grande profeta, eu gosto muito de ouvir desde criança, né? Eu já ouvia a voz do Senhor. Mas sabe que como começou a ser gerada a vida de Samuel? Através de uma oração de Ana, rendida, prostrada, diante do altar do Senhor. E se gerou um grande homem de Deus. Olha só que fantástico. O povo preso lá no Egito, o escravo, 400 anos, através de um clamor de um povo, de uma oração, Deus ouviu o clamor. Ele fala, eu ouvi o clamor do povo e levantarei um libertador. Agora imagine, isso tinha uns momentos, agora imagine a gente, que tem a liberdade de orar em todo o tempo, e ainda na linguagem real, que só papai entende. Quantas coisas nós podemos gerar? Quantas coisas nós podemos construir? Não é? De repente, os pais aqui podem estar gerando em oração em outras línguas, ou um momento de intimidade com o Senhor, um grande ministro, um libertador, um avivalista, um grande médico, que vai revolucionar a medicina, que vai trazer cura, só em atender, só de entrar no consultório já vai sair curado, vai precisar nem receitar a medicação, vai receitar lá Isaías 53, já pensou nisso? Eu creio nisso, eu creio que isso funciona, porque está escrito, se Ana naquela aliança gerou um profeta tão como Samuel, por que eu com o Espírito, nessa nova aliança, não posso gerar? Não que eu vou gerar de novo, a gente já está gerado, posso gerar o futuro. Isso já está bem resolvido na minha vida. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente tem esse poder hoje. E muitas vezes a gente negocia essa oportunidade que nós temos por tão pouco, por coisas tão fúteis, por coisas tão pequenas e que passam rápido e que passam logo. Mas glória a Deus, porque a gente está num ministério que valoriza esse tempo e nos dá a oportunidade da gente se encontrar em unidade e a gente continuar fazendo isso nos nossos lares. Sabe que muitas vezes famílias passam por problemas, desafios, circunstâncias. Por quê? Porque não tiram esse tempo de oração em casa. Juntar você, seu cônjuge, os filhos, falam, vamos aqui, vamos parar para orar. A gente precisa ter esse tempo com aquele que rege o nosso lar. Qual o propósito da nossa oração hoje? Quem vai orar hoje? E fazer isso de um momento, porque às vezes a gente vê muito ensinamento sobre tire pelo menos uma refeição do dia para fazer em família, para sentar à mesa. Tá tudo bem, mas se você já tem
esse costume, esse hábito de fazer isso pelo menos uma vez no dia, uma vez na semana, por que não incluir um momento de oração em família? E aí as crianças poderão ver no caminho como é que se relaciona com Deus, que não é só aqui. As crianças precisam aprender que uma vida de oração começa em casa. E quem vai ensinar? Diga eu. E quem não tem filho criança vai ativar, porque vai viver isso. E aí vai poder abortar um plano, porque muitas vezes as crianças se ocupam com tantas coisas, com redes sociais, com tanta tecnologia, e não aprendem a viver verdadeiramente o que é de fato real, que é uma vida de oração, uma vida de comunhão. E se apegam a tantas coisas e vão crescer sem saber discernir o tempo de orar, de brincar, de ter comunhão com os irmãos, de estar na igreja, enfim. Mas glória a Deus que a gente tem essa oportunidade de fazer dos nossos lares, nas nossas famílias, um tempo diferente. E essa decisão é minha e sua. É nossa de poder parar e falar, não é só na hora de dormir. Que seja na hora de dormir, mas que seja de uma maneira diferente. Não com vã repetição. Porque criança, não sei se vocês já observaram, elas tendem a repetir a mesma oração todo dia. Obrigado, Papai do Céu, pelo papai, pelo trabalho, pela comida, e amém. Mas a gente pode ensinar de uma maneira diferente. E entender que quando a gente tira um tempo de consagração em oração e um pouquinho da palavra, aí sim a gente vai estar pronto para viver todas as coisas e fazer as obras maiores que Jesus disse que faríamos. Eu não sei você, mas eu paro para ler os evangelhos. Ontem eu estava lendo, estava até comentando hoje à tarde, eu estava lendo do evangelho de João e vendo as coisas, como João se portou diferente em relatar a vida de Cristo, como Jesus se comportava diferente dos outros evangelhos. E eu falo assim, parece que eu ainda não estou vivendo isso que Jesus falou. Que obra maior eu estou fazendo? Que obra maior você está fazendo? Já teve a coragem de se perguntar? Eu ainda não ressuscitei. Com o demônio eu mexi, mas não era cristã. Então, como é que... Que obra maior? Eu acho que o nível de comunhão, de oração, porque as instruções para como se mover e viver, vai vir nesse tempo de comunhão. Vai vir outras maneiras aqui na administração, como a gente vai, e vai acontecer. Mas o íntimo do íntimo é só quando está eu e papai. Eu até costumo falar para o meu esposo, ele tem uma brincadeira de falar, Deus falou o que de mim para você? O que Deus falou? Eu falo, Deus não é fofoqueiro, vai perguntar para ele. O que ele quer falar de você? Porque é preciso ter isso. E às vezes a gente deixa de viver coisa por não perguntar e não tirar esse tempo. Porque negociamos esse tempo. Negociamos essa oportunidade, que é tão rica. Não é? Mas glória a Deus que nós já passamos dessa fase. E vamos abrir lá agora em Isaías 58, versículo 9. Aí a gente pode na linguagem de hoje. Nova tradução de hoje, né? Deixa eu só mudar aqui. Foi Isaías que eu falei, não foi? Isaías 58. Eita, Pai, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Isaías 58, 9. Meu celular não consegui. 9. Deixa eu só mudar a versão aqui. Eu li esse versículo hoje. Achei tão interessante. Meu Deus, meu celular não muda a versão. Mudou. Obrigada, Pai, por celular novo chegando. Tá aí já? Obrigada, vocês esperaram a mim. Quando vocês gritarem, pedindo socorro. Na outra versão fala clamarem, né? Que é orar. Mas eu achei tão legal essa versão que fala assim, eu os atenderei.
Deus só está esperando ouvir a nossa voz para nos atender. Pedirão a minha ajuda. Olha só, que Deus disponível é esse? E eu direi, estou aqui. Sabe, Deus hoje está falando para você, ei, eu estou aqui. Você pode me pedir ajuda. Eu estou aqui. Ei, você pode ter convicção que você não está só. Eu estou aqui. Independente da situação, independente do que esteja acontecendo, eu estou aqui. E aí eu quero pular para você com o versículo... Cadê? Versículo 11. Olha só como ele continua. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Está vendo que é uma decisão nossa? Porque Ele está disponível para nos guiar. Sabe que aquele erro a gente só vai cometer se a gente quiser, porque Ele vai ensinar o caminho certo. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo aonde? No deserto. Você pode estar na pior situação, na pior fase, naquela circunstância de torar, como diz os nordestinos. Mas Ele ali também estará. Eu lhes darei de comer, não vai faltar, e farei com que fiquem sãos, saudáveis. Uau! Gente, como eu amei essa versão. E fortes. Aleluia! Olha só, eu, Senhor, sempre os guiarei, e até mesmo no deserto, eu lhe darei o de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim, bem regado, como uma fonte, de onde não para de correr água. Eita, você não tem qualquer Deus a seu favor, não. E ele disse lá no versículo 9, eu estou aqui. Olha o tanto de coisa que ele está fazendo. Meu Deus do céu. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Não importa a área da sua vida que foi destruída, você vai reconstruir de uma maneira excelente. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Olha só, olha só. E olha só o 14. Coloca o 14 aí para a gente ler. Eu serei o quê? Uma fonte de alegria para vocês. Aleluia. E farei com que o quê? Vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado. Você se alegra com isso? Você lembra como a gente começou? Só clamem a mim. Só me peçam ajuda. E Ele vai dar comida. Nós seremos como um jardim. De nós fluirão rios. A gente vai ser forte. Ele é a nossa fonte de alegria. Só um tempo de oração, só um tempo de clamar, um tempo que você não negocia, um tempo que você não abre mão. Olha quanto benefício a gente pode ter. E sabe que isso pode ser feito em todo tempo? E como eu bem disse, numa linguagem que só Ele e você vai entender. Olha que privilégio. Pode ser na nossa língua em português, pode, está tudo bem. O importante é que você cesse. Não cesse. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Uma comunhão em todo tempo. E esse momento constante vai te trazer uma colheita abundante. Um momento constante de oração te traz um tempo de colheita abundante. De novo, um momento constante de oração te coloca num tempo de colheita abundante. Amém? Aleluia. Então foi para isso que nós fomos chamados. Somos todos de casa, todos nascidos de novo. Eu creio que todos